Salve-se, arteiros e arteiras, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal do Titio Insano. Pra quem não me conhece, eu sou Rubinho Lousada, palhaço, ator, bonequeiro e artesão. E hoje eu estou trazendo pra vocês aqui um bate-papo que eu fiz lá no Puppet Point, que é um canal de curiosidades sobre o mundo do teatro de bonecos. É um canal que é comandado pelo querido Warley Santana, pelo André Milano e pelo Léo Delvade. E também tem um assistente muito louco deles, que é o Duda. Nesse bate-papo, nós falamos sobre confecção de bonecos, sobre manipulação e sobre o teatro de bonecos de uma forma geral. E ainda tivemos um bônus, que foi a presença da querida Kelly Guidotti. Que foi? Você não sabe quem são essas pessoas? Rapaz, então não perca a oportunidade. Assiste o vídeo e fique conhecendo um pouco mais sobre esse universo do teatro de bonecos, dos Muppets, dos Puppets e dos títeres e tudo mais. E ó, já deixa aquele likezinho maroto que é para ajudar o titio, se inscreve no canal, aperta o sininho para as notificações e sem mais delongas, solta a vinheta! Aí você liga e põe no Go Live ali, e aí vai aparecer o ar. Tamo no ar. Gente, não, você não me avisa que vai entrar no ar. Oi, gente. O pessoal reclama que eu fico enrolando aqui, mas quem reclama é quem vê depois, porque eu fico enrolando aqui até entrar gente. Quando não tem gente assistindo, não tem por que eu chamar o Varley, que o Varley não vai ficar aqui falando sozinho, né? É por isso que ele tem um estagiário. Ele tem um estagiário pra falar sozinho. Aí eu venho aqui, eu fico falando sozinho. E aí... Que é isso aqui? E daí eu fico falando... Que é isso? Mexe esses negócios direito. Bom, já tem gente vendo? Já tem gente vendo. Já tem gente comentando? Já tem gente comentando? Já tem gente dando oi, já tem gente dando oi. Já tem gente... São dois Arthur? É clone? Eita, tem Arthur assim, tem Arthur assim, tem clone do Arthur! Esconde o comentário! Aí. Então, boa noite, Jaqueline, boa noite, Denise, Essa Denise, acho que não é bem Denise, então. Mas, então, bom, com vocês, Barney, Sam... Eu ia preparar um negócio, né? Com vocês, Barney Santana! Solta. Aê, olha que chique! Oi, Duda! Oi, gente! Tudo bem? Olha, gostou da animação? Vale, gostou da animação? Eu gostei muito! Olha, nós temos até aqui, ó, o símbolo aqui em cima. Olha aqui, ó. Que legal! Que chique que nós estamos hoje. Hoje a gente tem muita novidade, muita coisa rolando. Muito obrigado, Duda. A gente começando mais um Puppet Pointcast, que é maravilhoso. E hoje, pela primeira vez, estamos ao vivo em algumas plataformas digitais. Estamos na página do Puppet Pointcast, estamos na página Warley Santana e estamos também no Warley Channel no YouTube. Olha que chique, porque hoje nós começamos com tudo. É isso aí, Duda. Agora entendi. Por isso que tem o clone do Arthur. Tem o Arthur do YouTube e tem o Arthur do Facebook. É isso que eu não estava entendendo. Tá. Tem dois Arthur. E aí... Mas ele tá vendo com dois celulares? Ele tá com duas TVs? Talvez, Duda. E eu queria já falar boa noite a todo mundo que tá vendo a gente, a Jaqueline, ao Arthur, aos Arturos, a Denise, ao Miguel, ao Beto, grande Beto Dornelles, ao Lucas Zink, ó, tudo bom, a Ludmilla. Estamos chique hoje, viu, Ludmilla? Ó, o Sérgio, oi, Sérgio, tudo bem? Ó, o Sérgio também tá aí. Legal demais. Só dizendo que hoje nós temos um convidado para lá de especial, que é o nosso querido, sensacional, maravilhoso Rubens Ferreira Lousada, mais conhecido como Rubinho Lousada. Ele que tem uma experiência de muitos anos. Oi? Calma aí, Duda, vou chamar o Léo primeiro. Calma. Não, ainda não. E aí, eu já queria convidar, então, o nosso querido Léo Delvage, que está sempre aqui, é o fundador desse Puppet Pointcast aqui com a gente. Léo Delvage, vem para cá, meu querido.
Ó! Aê, temos vinheta. Temos um logo aqui. Tá incrível hoje. Hoje a gente tá patrão, Arlen. Patrão demais, Léo. Não é? Cara, temos, ó, no YouTube. Nós estamos aqui no Face em duas páginas diferentes. No Insta não, no Insta nós não estamos. No Insta não nós temos ainda? Não, nós temos. Que tal, Arlen? Temos que estar, mas aqui. Então. Mas nós temos lá o nosso perfil no YouTube, no Insta, sim. Nós temos lá, que é o Puppet Point Cast. Puppet Point, desculpa. Só Puppet Point. E aí, ô Léo, fala um pouco. Nós vamos falar com o nosso querido, maravilhoso, sensacional Rubinho Lousada. Lembrando que o nosso. O André tá em viagem também, né, Léo? O André hoje tá no Rio de Janeiro, está um pouco longe. Mas ele falou que vai dar um jeito de aparecer aqui hoje. Vamos ver se em breve ele dá as caras por aqui. Mas enquanto isso, a gente tem um convidado maravilhoso que tá participando sempre aqui com a gente, né? Maravilhoso, maravilhoso. Quase parte desse negócio aqui. Ele é uma referência pra gente como bonequeiros também, né? E assim, eu queria convidá-lo, né, já pra vir falar com a gente. O que você acha, Léo? Vamos chamar... Claro, demorou. Vem pra cá, nosso querido, maravilhoso, sensacional, Rubinho Lousada! Olha que tanto Rubinho! Rubinho Lousada, senhoras e senhores, seja muito bem-vindo, Rubinho, à tua casa. Agora a gente tem que falar assim, alguém que descar? Alguém que des. E aí, Rubinho, como é que tá, cara? Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para participar do Puppet Podcast aqui. Obrigado a vocês, para mim é uma honra estar aqui com vocês, pessoas que eu gosto bastante e que eu vejo o trabalho ali, acompanho o trabalho. Você, o André, para mim é um dos melhores bonequeiros aí que tem, fora o ser humano que é o André. Leozinho é o que eu menos conheço, mas já acompanho aí o canal dele lá no YouTube, lá já fui seguir lá como é que é o nome do personagem? Ticolicos. Ticolicos. Lá no Ticolicos. Valeu. Eu olho que eu conheço desde a época da Casa do Palhaço Gelatina. Exatamente. Eu fui lá na Casa do Palhaço Gelatina e quem estava lá? O Arlen Santana, e acabei conhecendo esse menino. E Rubinho, é legal falar que também, cara, fora eu ia falar Puppet Maker, mas a gente tem que trazer pro nosso idioma, né? Embora a gente tenha gente do mundo inteiro assistindo a gente, um abraço para vocês aí do Japão que estão vendo a gente, pessoal dos Estados Unidos que sempre tá aqui, mas assim, você além de fabricar bonecos, também, você falou do palhaço de gelatina, também é palhaço, né, Rubinho? Aliás, eu sempre falo, inclusive lá, né, que eu tenho um canalzinho no YouTube lá, eu sempre me posiciono assim, eu sou palhaço, ator, bonequeiro e artesão. Maravilhoso. O palhaço, para mim, o palhaço veio em primeiro lugar para mim, né? O palhaço, eu comecei sendo palhaço, né? Palhação mesmo, tradicional, com a coisa da linguagem do circense e tudo mais. E aí eu acabei conhecendo o Eduardo, que é o meu sócio no grupo na Companhia Bonecos Urbanos, foi onde eu comecei a me enfiar, me engedrar aí no meio dos bonecos e da manipulação e do teatro de bonecos de uma forma geral. Que legal. E aí, esse lance do palhaço é muito legal, tem muito a ver com a questão da personagem dos bonecos também, né? Esse lado É verdade, porque é como se fosse a maquiagem do palhaço é uma máscara, né? Que a gente fala. E o boneco também não deixa de ser uma, né? E a máscara, quando a gente fala de teatro de animação, de uma certa forma, a gente fala... como é que fala? É geral, né? O teatro de animação é quando você dá ânima a alguma coisa. Seja ela um boneco, seja ela um objeto, ou seja ela uma máscara, né? Quando você está utilizando uma máscara, você está manipulando essa máscara com o seu corpo.
É uma manipulação. Não deixa de ser, né? A máscara num canto, ela é um objeto. Ela só tem vida quando você dá ânima. Ou seja, quando você faz a animação, teatro de animação, né? A coisa que a gente faz o tempo inteiro aí com os nossos pequenos personagens. E é legal que ânima significa alma, né? Então é dar alma e dar aquela animação, dar a vida pro... Mas, gente, ó, vocês podem mandar perguntas pra gente, perguntas pro Rubinho. O Rubinho que... Isso aí, mandem perguntas pro Rubinho. Rubinho, cadê o André? O André tá lá no Rio, o Lucas. Ele tá lá no Rio de Janeiro, ficando rico, trabalhando lá na nossa Hollywood brasileira, que é o Rio de Janeiro. E ele tá junto com o Kelly Guidotti hoje. E daqui a pouco ele tá aqui, ele vai entrar aqui no nosso... Ele falou que quer falar de qualquer jeito, sabe que o Rubinho tá aqui com a gente, ele quer participar. Rubinho, quantos? Mais de 25 anos de Bonecos Urbanos? Bonecos Urbanos nasceu em... Ele tem como data oficial, Bonecos Urbanos, 98, né? Eu conheci o Eduardo antes de 98, eu conheci o Eduardo em 96, 95, 96, né? E aí, quando ele me chamou para trabalhar com ele, eu comecei a fazer com ele as coisas como sonoplasta, né? Eu fazia a parte técnica dos espetáculos do Edu. Só que o Eduardo ficava jogando a bola para mim o tempo inteiro, né? Ele ficava me chamando, ele falava que sonoplasta de Teatro de Bonecos era surdo, que sonoplasta de Teatro de Bonecos era louco. E eu, com a coisa do palhaço, comecei a pôr o palhaço para trabalhar. Sim. Foi quando... Eu vou fazer uma coisa aqui, só um minutinho, meninos. Tá. Eu desliguei a tela do computador, porque eu tô olhando a tela do computador e olhando aqui, tô ficando enjoado. Aí eu desliguei, vou ficar só no celular mesmo, que tá tudo certo. Então, eu comecei a jogar o palhaço pra cena. E eu já brincava de palhaço, eu fazia alguma coisa de mágica, pequenas mágicazinhas, que a gente chama de close-up. E aí, em 98, o Eduardo resolve, ele fica me insistindo comigo, porque eu não queria ser artista, né? Uhum. Essa coisa, eu queria ganhar dinheiro, eu não queria ser artista. E aí... Então tem que... O Léo deve ter... O Léo, você deve ter o segredo, porque você ganha dinheiro como artista. Eu queria entender isso. Não, mas é outro esquema, Warley. Depois eu te ensino. Chama Tá Inodê. né? Então, e aí o Eduardo começou a insistir para eu trabalhar com ele, até que teve uma reviravolta na minha vida, que eu trabalhava num lugar que chamava Papatudo, que era o concorrente da Telecena. Não sei se vocês lembram. Nossa, eu lembro muito disso. Eu lembro do Papai Papudo. Papai Papudo eu lembro. Não. Você não lembra do Papatudo? Eu lembro, porque aqui perto de onde eu morava tinha uma Kombi do Papatudo, que tinha aquele bichinho com aquele gorrinho vermelho. Isso né? mesmo. Eu lembro disso. Eu adorava o Papatudo. Então, eu trabalhei no Papatudo, na parte de estúdio ali do Papatudo e tal, e aí o Papatudo faliu. E eles não me mandavam embora, mas também não me pagavam. Ó o bichinho do Papatudo aí. Aí, ó, o bichinho do gorrinho vermelho. Eu lembro dele, saudades. Saudades do Papatudo. Aí o que aconteceu? Aí o Papatudo faliu, eles não me pagavam mais salário, mas também não me mandavam embora. Eu fiquei 6 meses no Papatudo, trabalhando sem receber salário. Eita. E eu comecei a ficar meio desesperado. Só que daí eu já fazia o que eu chamava de bico, que eram as apresentações com o Eduardo, de teatro. Entendi. Depois de 6 meses eu processei o Papatudo para poder me mandar embora. E aí, quando eles me mandaram embora, me deu um desespero. Eu falei, meu Deus do céu, cara. O que eu vou fazer desempregado agora? De novo. O que eu vou fazer da minha vida? Como é que eu vou fazer? Eu tava com uma filha pequena, que hoje tá com 25, né? 20, né? Eu falei, cara, o que eu vou fazer da minha vida? Ai, meu Deus. Foi quando eu me liguei. Falei, peraí, eu tô há 6 meses sem receber do Papatudo. Caramba. Quem é que tá me pagando? Quem é que tá pagando a escola da minha filha? Quem é que tá pagando a luz, a água, minha comida? Aí é que eu percebi que era o bico. E aí eu falei, peraí, se o bico tá me trazendo dinheiro como bico, como será
se eu assumir como profissão. E foi quando o Eduardo virou para mim e falou assim, o Eduardo recebeu um convite do Sesc para montar um espetáculo sobre mitologia gregas para criança, que é bem complicado, né? Porque a mitologia grega é uma putaria franciscana. Né? Sim. E aí, difícil, né, fazer. Aí e o Eduardo falou assim, você topa montar comigo? Você vem pro palco comigo, com o seu palhaço e tudo mais? Falei, vou, tô dentro. E a partir daí surgiu Bonecos Urbanos em 98. Gente. Primeiro que eu tô muito feliz que eu tô com alguém que eu tô a uma pessoa da Xuxa. E segundo que tem novidade. E segundo que tem novidade aqui pra vocês. Calma aí. Ih, quem vem aí? Que beleza! Kelly e André! Rapaz, isso é formação de quadrilha. Que beleza! Fala, seus lindos, como tá aí no Rio? A gente tá aqui no Rio viajando a trabalho, mas eu falei, poxa, Kelly, hoje é a live com o Rubinho, a gente tem que ir lá. Eu recusei, mas fui obrigada. Tô aqui, tá bom. Aliás, Kelly, eu comentei isso com os meninos, que a culpa do André não estar aqui nessa entrevista é sua, porque você disse que não queria me ver. E você que armou tudo isso, você levou ele para o Rio de Janeiro para ele não participar, eu sei disso. Não, na verdade foi ele que me deu o trabalho de estar aqui no Rio de Janeiro. Pior que foi ao contrário, pior aí. Não, mas a gente queria vir aqui pelo menos conversar um pouquinho com vocês, não faltar dessa live, né? Poxa, eu fiquei muito chateado quando eu soube que eu viria trabalhar justo nesse dia, mas ainda bem que deu certo a gente dar uma aparecida por aqui. Pô, que legal. Fique chateado, não. Não, fiquei mesmo, Se não trabalhar, como é que você está fazendo aqui? Quem adivinha o que a gente está fazendo aqui? Aí eu imagino que fazendo alguma coisa com bonecos. Será? Eu imagino. Oi, André e Kelly, Lucas, Olá, pessoal, e aí, pessoal, beleza? Bom, a gente não conseguiu entrar agora, a gente não sabe em que pé está o papo, então continuem aí que a gente fica um tempinho. Então, a gente estava falando sobre qual é a principal tragédia grega, na opinião de vocês, que dá para fazer com bonecos para crianças. Não, tô brincando, não é nada disso. A gente tava brincando, mas a gente tava brincando disso com o Rubinho. Mas olha, dá para fazer, viu? Dá para fazer. Não dá? Dá. Eu tenho um projeto que tá engavetado, infelizmente, né? Que inclusive os personagens estão aqui, ó. Vou pegar eles aqui. Mostra pra gente. Se o personagem tá aí, não tá engavetado, tá ensacolado. Tá ensacolado, Ô, Duda, põe o Rubinho aí na principal. Eu tenho um projeto que eu já escrevi 4 episódios e eu tenho já o tema para 12 episódios, para justamente falar de mitologia grega para criança. Olha que legal. Esse é um marote? Esse aqui é um fantoche. É um fantoche, né? Olá, pessoal! Na realidade, a voz dele não é essa. A voz dele é assim. Olá, como vão vocês, o Arlen Santana? Deixa eu me colocar aqui. Opa! Olá, o Arlen Santana! Olá! Como vai você, Leozinho? Kelly Guidotti. O meu nome é Rome. Rubinho, me tira uma dúvida bonequística. Fala. Porque eu conheço como fantoche, Muppet Puppet, o que a gente faz, que é o de luva. E esse eu conheço como marote. O que tá certo? Eu não tenho uma certeza de alguma coisa. Só exemplificando aqui o que ela disse, que é fantoche. Então, fantoche é o boneco de luva, tá? Seja ele abrindo boca ou não. Marote, ele é uma expressão, se eu não me engano, aí eu vou tá falando meio de zoreba, de orelha. Marote é uma expressão espanhola, que vem do espanhol, que vem do latim, né? Para falar sobre o boneco de luva com articulação de boca. O que as pessoas confundem muito é que eles falam que esse aqui é mamulengo. E não é.
E não Na é. realidade, não. Porque o mamulengo, para mim, o que tem a relação do mamulengo, ele é muito mais do que uma técnica. Porque você vê os mamulengueiros fazendo ventriloquia, você vê os mamulengueiros brincando com boneco de vara, você vê mamulengueiro brincando com boneco de fio, com boneco híbrido. Ou seja, o mamulengo, ele é muito mais do que simplesmente uma técnica que você põe de manipulação. Mas como todo mundo vê, a maioria dos mamulengueiros com fantoches, bonecos de luva de dedo, eles acham que isso é mamulengo. O povo, em geral, chama disso. Mas, para mim, o mamulengo ele é muito mais uma linguagem, ele é muito mais uma expressão que vai para a parte estética, em geral, do espetáculo. As suas cores, a sua musicalidade, a sua dramaturgia, o esquema que eles fazem de cantar loas, de cantar improvisações. Então, o mamulengo ele é muito maior do que simplesmente... eu vejo muita gente... vamos dar uma oficina de mamulengo. Aí você vai ver um fantoche de sucata. Não é porque é sucata que é mamulengo. Mamulengo é outra história. Aliás, o mamulengo é feito de madeira. Né? É um pacote completo, mamulengo, né? Como se fosse todo um pacote. O mamulengo é feito de bambu. Essa madeira aqui. Olha esse, que legal. Que legal. Esse aqui foi e o mamulengo, então, você acha que talvez o mamulengo, então, é só aquele que é feito pelos originais lá, mamulengueiros? Não. Eu acho que quando você vai fazer um mamulengo, André, o que tem que acontecer é que você tem que respeitar a estética do teatro de mamulengos. Eu acho que tem toda uma estética que tem que ser respeitada com relação a esse ritmo, com relação a essa coisa popular e essa dramaturgia que é própria, né? É diferente, não é a mesma coisa que um espetáculo de teatro de bonecos. Teatro de bonecos você cria uma linguagem ali para uma dramaturgia específica para aquela técnica. O mamulengueiro tem uma dramaturgia mamulengueira que é deles, que é própria uma deles. Inteira então, que joga no boneco, né? Joga na representação ali. O que é interessante também, né, Rubinho? É a gente lembrar que, dependendo da região, muda-se o nome, né? Nós temos lá em Recife, no Pernambuco, em Pernambuco se fala mamulengo. Aliás, o Lamp, querido ator e também aqui bonequeiro, tá falando aqui, ó. Oi, queridos, acabei de chegar de Carpina, Pernambuco, fiz uma oficina com o mestre Miro, o mestre dos mamulengos, trouxe comigo a boneca dançarina. Legal demais. Muito bom, muito bom. Um abraço pro Lamp. Então, só para você ter uma ideia, hoje em dia tem um grupo no Sul, lá no Rio Grande do Sul, que faz mamulengo. Então, quer dizer, o cara não precisa ser do Nordeste para fazer mamulengo. Só que eles respeitam essa dramaturgia e esse formato que existe no teatro de mamulengo, né? Então, eles colocam isso como mamulengo. E como o Arley falou, aqui no Sudeste, né, descendo do Rio de Janeiro para cá, para São Paulo, Rio Grande do Sul e tudo mais, eles acham que tudo é mamulengo. E nós temos algumas pequenas diferenças entre o teatro de mamulengo. Quando você vai lá para o lado do Maranhão, por exemplo, e você tem lá o Casimiro Coco, né? Você tem lá Paraíba também, na Paraíba. Na Paraíba você tem o Babau. Babau, né? E aqui em São Paulo e no interior de São Paulo, interior do Rio de Janeiro, a gente ainda, muito menos do que lá, tinha o Briguela, né? E no interior do Rio de Janeiro ainda tinha um outro que chamava João Minhoca. Então, tem toda uma vertente que acaba chegando nos estados e acaba consumindo a cultura regional, né? Então, essa cultura regional, somada a essa estrutura dramatúrgica que eles têm, é que eu acho que você tem que respeitar quando vai montar um mamulengo. A gente da Companhia Bonecos Urbanos, a gente está procurando montar um João Minhoca agora.
tá pesquisando e tudo mais. E tem muito pouca coisa sobre o João Minhoca. Então a gente tá, lógico, que bebendo na fonte dos queridos mestres mamulengueiros, né? Que, inclusive, ontem eu tive uma notícia triste e um dos mestres que segue a gente no grupo lá dos brincantes, o mestre Zé Doido, sofreu um AVC e está hospitalizado, enfim e tal. Mas são pessoas que a gente tem que respeitar essa estrutura, entendeu, André? Então você pode fazer um mamulengo, desde que você respeite. A Kelly de Castro, que é uma bonequeira sensacional. Kelly são bonequeiras incríveis. Todas as Kellys são ótimas. A Kelly de Castro, a Kelly de Castro comprou uma mala inteira de bonecos de mamulengo para fazer um mamulengo dela. Ela respeita a estrutura, ela respeita tudo, só que ela modifica o que é machista no mamulengo. Ela traz a questão do posicionamento feminino, né? Fazendo com que as bonecas sejam protagonistas também do brinquedo, né? Então isso são mudanças, pequenas mudanças que você consegue ir colocando aí na brincadeira dos mamulengos. Ó, isso é uma estética do mamulengo. Olha o olho do mamulengo, esse que ele colocou ali para você entender. Eles têm uma estética até de pintura do mamulengo que é muito interessante. Ó, esse mamulengo aí é muito interessante, ele parece quase um ser humano mesmo. Esse aí é maravilhoso. Tudo acertou lá. Nossa, é realmente impressionante. Tá vendo? Os bonecos. Eles gostam de, por exemplo, eles gostam de fazer uma coisa que é pintar os bonecos com a tinta brilhante, né? Esse branquinho aí deve ser um Simão. Eles têm personagens que são muito utilizados, né? Que é o Simão, é o Benedito, né? O Capitão João Redondo, que também é outra forma de brincar, que eles chamam de João Redondo. Você tem o Cabo 70. Então, tem toda uma estrutura que é montada. Só que a Kelly, por exemplo, e muitas, Catarina Calungueira, a Fátima da Bahia, tem eu esqueci, eu não vou falar o nome de todos, que eu vou acabar sofrendo com isso. Mas tem um grupo de bonequeiras lá, mamulengueiras, que estão trazendo o protagonismo feminino para essa brincadeira do mamulengo em geral, e eu tô achando isso sensacional. Maravilhoso. Agora, o que é legal também, Rubinho, falando de bonecos urbanos, vocês fazem uma mistura de musical com bonecos, como é que é isso? Outro dia eu vi vocês fazendo um sambão lindo, foi legal demais. Eu acho que o que pega muito essa coisa da música nos nossos espetáculos, primeiro porque a gente começou na rua, né? A gente vem com o teatro tradicional de bonecos, mas sempre adaptando ele para espaços alternativos e para a rua de uma forma geral. E quando você começa a trabalhar esse teatro de rua, né? O teatro de rua, ele tem uma coisa que a música aglomera público, né? E você precisa você precisa ter essa aglomeração. Esse chamariz, né? Esse chamariz. Exatamente. Mesmo, né? Pessoa... Então, a música começa a entrar naturalmente nos espetáculos do grupo, justamente porque a gente se utiliza dessa técnica do teatro de... As minhas filhas lá atrás. A gente se utiliza dessa coisa do teatro de rua e dessa animação que a música traz para você poder chamar o público em volta de você, né? Essa coisa é muito legal da gente imaginar, né? E da gente pensar. Então, muito interessante. Com isso, os espetáculos ficaram musicais, né? A maioria dos espetáculos a gente acaba colocando música. Agora, o que é legal, é muito marcante no teu trabalho também, agora como artesão, Rubinho, é que você o que a gente brinca e fala que é o cara que faz boneco com literalmente qualquer coisa, né? Como é que começou essa história de começar? Você vê os meninos, por exemplo, tem alguns meninos aqui dos Ventriloucos, que eles gostam, fazem com
Ó, o Edu, por exemplo. O Edu, por exemplo, que tá seguindo, né? Já tá fazendo. Eles fazem com caixa de leite, com caixa de sapato. Já tô fazendo aqui. Já tô fazendo com tudo, né? Como é que é isso, Rubinho? Então, eu tenho uma coisa que eu acho que é importante a gente falar, inclusive dos meninos aí, o Arthur, o Edu dos bonecos, o Gabriel, que acabou de dizer aí e tudo mais. É muito fácil a gente fazer teatro de bonecos e ter bonecos quando se tem dinheiro, né? Então, quando se tem dinheiro, você acaba pega o melhor e começa a fazer. Tá vendo, Léo? O duro é quando você não tem dinheiro para fazer esses bonecos, mas quer atuar e quer fazer a coisa acontecer. Então, você procurar alternativas acabam te estimulando a imaginação. Então, eu acho que essa coisa de estimular a minha imaginação, vendo os processos de confecção, principalmente os artesanais, acabou fazendo com que eu ampliasse um pouquinho a minha visão. Então, eu não vejo lixo, né? Eu vejo boneco, eu vejo boca, eu vejo olho, eu vejo diversas coisas. Porque, na realidade, você pode pegar aqui, né, uma chave de fenda, né? Ó. Se você pega uma boquinha, põe embaixo da chave de fenda... e aí, como é que é? Eu sou o Fendamento. Olá como vão vocês. Eu sou o Fenda. Ofenda! Não sou oferenda. Não ofenda quem? O que é legal, aproveitando a deixa... Fala, André, desculpa. Eu ia falar a ordem pra Quem tem dinheiro não faz boneco, quem tem dinheiro prefere ir pra Disney mesmo, ficar fazendo boneco. Olha lá, Léo. Fala aí, Léo. Posso estar enganado. Não. Fala alguma coisa útil, Léo. Fala aí, Léo. Tem uma coisa, vou me gente, manter que eu calado, acho. depois dessa. Tem uma coisa que eu acho no teatro de animação que é sensacional, que é justamente o fato de você conseguir dar ânima para qualquer coisa, até com um pedaço de pano. Na live, teve uma live que eu fiz com o Arley há muito tempo atrás lá no Instagram, e eu fiz um porquinho, uma meia Demais. e uma coisa. Então, quer dizer, o Eduardo Alves, que é o cara que é o meu parceiro no grupo de Teatro de Bonecos, ele tinha uma cena em que ele tocou Chico Sainz de fundo, e ele tinha um monte de lixo na frente dele, ele ia amarrando madeira num pedaço de tecido, e amarrando, dando nó no tecido, e depois esse boneco dançava a música do Chico Sainz. Essa performance era sensacional, e era um monte de lixo, que no final ele desmanchava tudo e deixava o lixo jogado e ia embora. E que é legal também falar com o Rubinho, né, gente, que a questão do teatro de objetos, você vê muito em contação de histórias, né, que fala, olha, chegou a dona Griselda, e aí a dona Griselda chegou, e ela falou e é muito legal, e você acaba entrando nessa história, aproveitando e usando, né, a questão dos objetos. Aí chegou a turma toda, calma que eu tô me empolgando aqui, aí chegou a turma toda, e aí foi, não é isso? Eu tô errado, Rubinho? Não, é isso. Tem um grupo de Minas Gerais que se chama... Como é que é o nome do grupo, gente? Giramundo, tem o Giramundo, tem Não. Ele é um grupo menos conhecido. Ele é um grupo... Vou lembrar daqui a pouco. A palavra vem aqui, mas não sai. Mas, enfim. Elas são 3 meninas. Inclusive, uma delas tem o mesmo sobrenome que eu, Lousada. E elas fazem um espetáculo que se chama Iepá, Avó do Mundo. Cara, esse espetáculo eu chorei que nem criança. E elas começam como 3 atrizes, né? E elas começam a falar da avó delas, e aí elas têm uma sacada maravilhosa, porque elas vão para a plateia e começam a pedir lembranças das avós do público, né? E aí elas voltam para o palco e elas começam a contar a história. Então elas pegam lá, agora nós vamos pegar aqui a lembrança da vozinha do Arley, que fazia tricô, não sei das quantas, vamos jogar aqui. Vamos pegar a lembrança do Leozinho. Então você acaba pegando emocionalmente o público, porque eles estão pegando as lembranças e jogando nos objetos. E de repente só surge uma lua linda, que era uma bacia.
dessas de alumínio, dessas de terreiro mesmo, né? E essa bacia, e de repente surge a avó Iepá, que eram os lençóis que elas estavam pendurando no varal, e elas jogam em cima dela, e essa Iepá se torna todas as vós, porque as meninas entram as 3 lá de baixo, e a Iepá, quando põe os braços para fora, são 3 braços. Quando elas põem as pernas para fora, são 6 pernas, porque as meninas estão lá dentro, né? Então ela é realmente a avó de todo mundo. E era um lençol jogado em cima de 3 meninas. E aí elas começam a contar a história com colher de pau, com... Maravilhoso. E, cara, você via a colher respirar, você via a colher ter medo. Era sensacional, cara. Era um espetáculo maravilhoso. E o desafio... Depois pesquisem aí, porque eu acho interessante conhecer as meninas. É, legal demais. E fica aí um desafio de manipulação, né? Porque o que o Duda vai falar, hein? O Duda... Lá vem. Companhia Aldeia. Aldeia Aldeia de teatro de bonecos. Boa, Duda! Boa. O Duda tá que tá, hein? Tá, ele tá com os bracinhos mexendo agora. Ele melhorou, ele fez uma operação, ele mexe os 2 braços agora. Tem novidade. Aliás, André e Kelly. Dr. Ray. André e Kelly também que chegaram agora. Nós estamos no YouTube e no Puppet Point no Facebook também. Nós estamos em todas as redes. Então, as pessoas estão assistindo a gente. Hein? Ó, aliás, Duda, aproveitando aqui os comentários, Kelly Guidotti imita a voz do Elmo, fazendo favor. Imita o Elmo. Fazendo favor. Eu consigo imitar a voz do Elmo, cara. Deve ser muito difícil. E ó, o Edu, eu digo por todos os ventos. Ó a avó aí, ó. Olha que lindo isso que o Robinho tava falando. Olha que incrível. E tem muito ali... legal, eu ia perguntar exatamente se aqui em São Paulo. Eu ia perguntar se aqui em São Paulo a gente tinha um teatro, né, um tipo de boneco ou teatro tradicional. É muito legal ele ter falado e ter esse resgate, né, do que é o nosso teatro tradicional, porque a gente acaba não sabendo dessas coisas, né? Acha que só tem Mamulengo, né, no Brasil de tradicional. Exatamente. E aqui em São Paulo você tinha o Briguela, alguns lugares João Minhoca. E uma curiosidade interessante é que o João Minhoca ele iniciou como marionete de fio. Então, marionete, você também mexe com fio, Rubinho? Eu nunca te perguntei isso. Você também mexe com fio ou não? Sim. Olha, fio é uma técnica que eu não sei. Nossa, é difícil demais. Tem um espetáculo de fio que eu só sonho samba. Ah, é verdade. Eu vi, inclusive. Uai, sabe passando vergonha em rede nacional. Valeu. Não, eu tô perguntando porque é lá. Oi, o que foi, Duda? Pergunta pro Rubinho como é que foi atuar no Antônia. Oi? Ah, mas eu... O Duda perguntou como é que foi eu atuar no Antônia. Antônia foi um filme. Antônia é um filme da Tata Amaral. Sim. Em que fala aí da periferia do rap, né? Da coisa das mulheres que fazem rap e tudo mais, que teve a Negrali, teve a participação do Taíde, enfim, de vários rappers, como o pessoal dos África Brasil, enfim. Mas, cara, tudo que eu fiz lá, cortaram. Ah, mas acontece, né, Rubinho? Acontece muito. Normal. O Arley sabe bastante disso, né, Mas você sabe por que cortaram? Você sabe por que cortaram? Porque foi muito engraçado. Quando eu fui fazer o teste pro você quis levar boneco lá. Quando eu fui fazer o teste pro Antônia, eu fui como ator, né? Mas a pessoa que ia fazer o teste, que é a minha ex-esposa, mãe da minha filha mais velha, que é a Paula Preta, ela que fazia a parte de casting, ela falou: Rubinho, leva um boneco para fazer também com boneco. Eu falei, ok. Aí eu fui lá, fiz o teste como ator e usei um boneco que eu tenho. Só um minutinho. Dá para baixar o som? Não, é isso aí, bota a ordem. Ai, que eu tô ao vivo aqui, tá? Vocês vão ficar passando pelado aí, não vai dar certo, hein?
Minhas filhas estão saindo pelada do banheiro, ao vivo aqui, ó. Acontece. Programa ao vivo. Vai virar ao vivo pornô aqui. É bom do rock mesmo. A gente vai dizer então, que a live vai fazer sucesso. Ó o Roberto, ó, grande Rubinho. Ó. Então, aí o que aconteceu? Eu levei um boneco e chegou lá, eu fiz uma cena com o Jorge Bolacete, que é um boneco que eu tenho de marote, né, de corpo inteiro, de luva, né, boneco de luva de corpo inteiro, em que eu fui lá e comecei a chamar o público, comecei a cantar e fazer para a câmera. Só que começou a fazer uma roda em volta de mim, né? Eu comecei a manipular o boneco, quando eu fui ver o casting que estava sendo feito numa praça, eu tava com 50 pessoas em volta de mim fazendo uma coisa. E aí, a Tata achou aquilo maravilhoso. Falou, cara, o cara foi fazer um teste, ele pegou um boneco e quando foi ver tinha 50 pessoas em volta dele. Caramba. E aplaudindo no final. Só faltou rodar o chapéu pra ganhar algum. Ué, mas... E aí eu entrei lá, a Tata queria que eu fizesse as coisas com o boneco. Entendi. E aí a Tata queria que eu fizesse as coisas com o boneco. Só que toda mão que eu entrava com o boneco quebrava a energia a energia séria do filme. Entendi. A coisa da pegada. Porque o boneco ele vem com aquela coisa animada. Por mais que eu falasse sério com o boneco, ficava ameno. Traz o lúdico, né? Aí ela começou a cortar. Eu acho que sobrou uma cena que sou eu tomando conta de uma barraca de linguiça frita em que uma das meninas vai lá comprar água. Eu acho que foi a única, eu acho. Nem sei se mas tá, não tem problema, tá lá. Não importa, é importante. No elenco tá o meu nome lá. Foi assim que o Duda achou lá, né, Eu Duda? sempre falo pro Valeu levar boneco nos testes, tal, que dá certo, tal. Dá certo, levar boneco para teste dá certo. Tá certo. Bom, Rubinho, o pessoal aqui tá pedindo para mostrar marionete e tal. Eu queria ver alguns bonecos. Tô vendo que você tá fazendo um agora ali, né? Tem um aqui, na realidade, esse aqui eu fiz um. Eu tava vendo que você tá fazendo um incrível. Eu tô fazendo um abutre. Eu vi você mostrando esse abutre aí, tá demais. Eu mostrei, que primeiro eu mostrei aqui o protótipo, porque eu sou um cara que eu gosto de fazer protótipo, né? Uhum. Eu sou um cara que eu primeiro faço o protótipo, do protótipo eu crio o molde, para eu poder ter o molde escaneado no computador, né, direitinho, e depois com esse molde impresso, que tá tudo pendurado aqui, ó. Dá pra ver aí? Uhum. Aí, com esse molde, eu amplio os moldes e com os moldes ampliados, eu replico o protótipo, né? Eu fiquei curioso para saber como é que manipula a cabeça desse abutre. Então, esse boneco aqui, ele vai ser um boneco que vai estar parado em cima de um balcão. Tá? O cara vai estar aqui, ele vai ter mão viva aqui, ok? Que eu ainda vou fazer a luva. E ele vai manipular pela nuca. Separado mesmo. Legal. Então, aí ele vai manipular aqui pela nuca. Eu já comecei a fazer o bico. Olá, como vão vocês? Eu não sei se vai ser essa a minha voz. Meu bico não tá nem colado ainda. Mas ele é bem interessante, né? Bem legal. É demais, o desenho dele tá muito legal. O seu A gente está tendo algum probleminha lá no Rio de Janeiro. Estamos ao vivo com o André lá do Rio de Janeiro. Ele que está ao vivo, ao lado de Kelly Guidotti e Elmo. Fala pro gerente pagar o Wi-Fi do hotel, André. O André não pagou e a pergunta foi pela metade. Estamos com um probleminha. O protótipo, Rubinho, você vai fazendo no feeling. Tem aquela coisa de pegar a espuma e vai moldando. Sim. Inclusive quando eu vou fazer bonecos, até para até para seguir, porque assim, existem duas formas assim, existem mais formas, mas assim, existem caminhos para se fazer um boneco que eu sempre falo que é o que inclusive dá valor, dá o meu valor do que eu cobro pelos bonecos, né? Um é a pessoa chegar para mim e falar para mim assim: Rubinho, faz um boneco. Esse é um valor.
Agora, alguém vira para mim e fala para mim, Rubinho, faz esse boneco, eu quero esta imagem, eu quero este desenho. Desculpa, mas aí o preço é 3 vezes mais. Claro. Porque aí, você entendeu? Sim. Porque para eu chegar naquele boneco, eu vou gastar mais material, eu vou gastar tudo. Mas eu sempre parto, Leozinho, do princípio de que todos os bonecos têm um molde parecido. Você não vai fazer uma cabeça de boneco se não tiver essa cruz na cabeça do boneco. Exatamente. Essa coisa da coroa do Júlio, do molde do Júlio, que é o molde mais que todo mundo faz o tempo inteiro, essa coisa da coroazinha é uma coisa que, a partir daí, você tem que fazer uma cabeça, é por ali que você parte. Primeira coisa é criar esse molde. O que vai diferenciar, na realidade, é se eu faço ele mais largo, mais estreito, mais comprido, mais alto, né? Mais baixo, é isso aí. Exatamente. Mesma coisa, um bico, não tem como você fazer tão diferente. Vou pegar o protótipo aqui, fica mais fácil de ver o molde. Não tem como você fazer diferente do que... Deixa eu tampar a luz aqui. Deixa eu ver como é que eu tampo a luz. Tá vendo? Do que esse corte para poder fazer a curvatura, ok? Tá legal. O que pode acontecer é que eu faça esse bico a partir de baixo maior, menor. Ele tá muito legal. Aqui mais curvo ou menos curvo. Mas o princípio de corte da espuma é o mesmo. É o mesmo. Você não tem como modificar muita coisa. As pessoas falam assim, Rubinho, me manda molde para eu fazer molde aqui em casa. Você não tem um molde aí para mim? Eu falo, gente, é só pegar na internet e criar o seu molde, porque a cabeça vai ser aquela coroazinha. Se a coroazinha vai ter 5 bicos, 6 bicos ou 4 bicos, é você que decide. E como que a gente acha esses moldes, gente? Só para saber, você entra na internet, busca molde de cabeça de boneco, como é que é? Eu tenho uma dica que é legal. É legal vocês procurarem como Puppets Patterns. Boa. Porque os moldes estão muito mais... Quem fornece isso aqui, que joga na internet os moldes, é muito mais o pessoal da estrangeira do que o pessoal aqui do Brasil. Essa letra pater? Puppet pater? Aí é com o Arley, aí que ele é profissional. P-A-T-T-E-R-N. T-T-E-R-N? Pattern. Ah, paternes. Tipo de... Vem do pai, tem. É o que seria molde, né? Agora tem o Adam Krutinger, ele faz uns moldes bem legais. E o Adam tem 3 tipos de molde que ele libera de graça. Tem 3 tipos de molde. Um molde de cabeça humana, um molde que você faz o boneco, ele fica parecendo com o Caco, com o Kermit, né? E tem mais lá moldezinho de mão. E, gente, se você partir desses moldes e começar a brincar de modificar esses moldes, alargar aqui, estreitar aqui e tudo mais, você começa a descobrir o material que você quer trabalhar. No caso aqui, a gente está falando de espuma, né? É legal demais. Aliás, eu mesmo comecei brincando muito com molde. Foi muito bom, assim, porque foi a partir... Com esses moldes, fui entendendo o princípio da coisa, né? O que precisava ali para formar um boneco, né? Que tem que fazer a coisa da boca e tudo mais. E aí eu fui desenvolvendo isso. Mas para começar, acho que é o ideal você pegar um molde pronto e disso você entender e começar a brincar para aprendendo esses fundamentos básicos. Ajuda muito. Sabe uma coisa que é legal de você também dar uma olhada de vez em quando e que ajuda muito? É começar a procurar molde de roupa. De roupa? Porque quando você tem uma espuma chapada, que você desenha, você está desenhando curvaturas que quando você costurar, vão dar a manga, vão dar o ombro, vão dar o cavalo de uma calça. Entendi. Isso são curvaturas. É verdade. E o princípio é o mesmo. Você tem uma coisa que é chapa, no caso o tecido, ok? Ou a espuma, e você vai modelar. Então,
Pega um molde de roupa, por exemplo, qualquer. Pega um molde de calça. Pega um molde de calça. Isso aqui é um molde para costurar calça. Que é um molde que eu uso para fazer calça dos bonecos, marionete, ou mesmo um boneco de balcão, né? Que pode ser de espuma, pode ser de papelagem e tudo mais, né? Então aqui é o cavalo, né? Onde encaixa as pernas do cara. Pega um molde desse aqui, corta na espuma e cola para ver se você não tem uma cara. E é legal que se nada der certo. É isso aí. E um boneco, quando você abre ele, né? Você dá nisso. E tem uma coisa, André, que é legal, sabe o que é? Saber o que é dar certo. É só uma velha frase que dizemos, mas eu acho que fazer isso, né? E ter o gosto de fazer é dar certo, né? Mas assim, o que é dar certo? Prazer, dar certo. O dar certo é você, quando terminar o que você fez, você falar que legal. E poder, o outro achar legal também. Deu certo, né? Olha o que deu certo aqui, ó. Esse boneco maravilhoso, ó. Olha. Esse boneco é muito legal. É muito o nome legal dele ele tem um nome novo. Ele era Tutancompete, não é mais. Agora ele é Rubinho. Em homenagem ao Rubinho. Vai ele que fez. O Muminho? O Muminho. É Rubinho. Ô, Rubinho, tá te chamando de Muminho, hein? O André falou legal, Muminho. É Rubinho Munrada. Munrada. Muitas homenagens. Então, isso são essa coisa. Eu mandei pro Arley um vídeo no Instagram que era uma varinha entrando com 2 bolinhas coladas na vara e os bracinhos preso e chamava Beijo da Morte. Era muito legal. Era uma vara que entrava. Era uma vara que entrava assim com 2 zoinhos na ponta, assim, ó. E aí aparecia de fundo 2 bichinhos que faziam. E aí, de repente, esses bichinhos apareciam e davam um beijo. Cara, eu tava falando com o Arley essa semana. Eu tava falando de um grupo que chama Animaçonho, né? Lá do Sul, eu não sei se ele ainda existe. Mas que era isso, né? Eram sketches muito simples, assim, que eles mantiveram a peça por muito tempo, com as sketches simplesinhas, e que eram incríveis, né? Você, tipo, queria ver de novo aquilo, porque era muito legal. O Animações é do grande Ubiratã e do irmão dele, que faleceu, infelizmente. Sim. Eles eram gêmeos. E o Biratã, cara, ele é genial. Ele, além de tudo, desenha maravilhosamente bem. Esses dias ele fez uma live lá com o Andreisson no TV Mamulengo. TV Mamulengo. E ele desenhou o Andreisson enquanto fazia a live, cara. Sensacional. Legal e o Bira é um querido, um cara generoso, um cara que você pode perguntar que ele fala, enfim. E ainda tem, sim, o Animações. Agora, ó, Rubinho, estão te perguntando aqui, ó, o Edu tá perguntando aqui, ó, tio Rubinho, e o que o senhor faz com os protótipos depois? Isso é a pergunta que eu ia fazer, poxa. Aceito doações, tá? Aceito doações. Na realidade, por exemplo, esse protótipo aqui que eu fiz de outros protótipos. Sim, então você mantém ele para ele servir como base. Eu jogo eles num saco e ficam ali. Às vezes eu tenho que virar e fazer alguma criança, ou eu vou para algum lugar que eu sei que vai fazer, aí eu pego, ponho uma pelúcia em cima de um protótipo e aí dou de presente. Demais. Dou de presente. Arthur o Arley gosta disso aqui. O Arley gosta. Olha o que tem dentro. Eu gosto. Maravilhoso. Isso é maravilhoso. Transformar.
As guloseimas. Então o que acontece? Eu acabo usando os protótipos para criar... Porque às vezes você tem duas cabeças que você coloca uma debaixo da outra e você nota que o molde desta cabeça, da forma que você fez, pode ser um queixo. Aí eu abro aquele protótipo no meio e já uso. Então, então quando eu recebo uma imagem, quando eu recebo alguma coisa que eu preciso reproduzir, eu pego os protótipos e vejo se eu não tenho algo que já tem aquele formato do desenho que me mandaram. Se eu tiver, eu já tenho o protótipo ali. É só eu adaptar ele e aí o que eu faço? Eu crio o primeiro protótipo, abro ele inteiro de novo. Ou seja, o protótipo não fica inteiro como está esse, eu abro ele inteiro, escaneio, desenho no computador os moldes, imprimo os moldes pequenos e faço ele numa espuma mais fina, porque eu tenho essa frescura, né? Eu faço os protótipos em espuma de meio milímetro, de 1 centímetro fininha, né? Porque quando eu ampliar o molde para uma espuma de 2, quando eu praticamente eu amplio tudo, né? Então, eu faço então o molde pequeno em espuma de 1, e aí quando eu amplio, eu corto na espuma de 2. É interessante. Para poder ele ficar o mais próximo possível. Porque senão o protótipo acaba não ficando igual, né? Se você faz um protótipo, se eu cortar o molde pequeno e pôr numa espuma de 2 direto, na hora da colagem vai mudar. Uhum. Ele vai ficar mais gordo, ele vai ficar mais inchado. Não fica igual de jeito nenhum. Legal. Eu sei bem o que é isso. Então eu uso, inclusive, eu compro uma placa de espuma mais fina, e eu tenho aqui para eu criar os protótipos nas placas de espuma mais fina. Primeiro que a placa de espuma mais fina é mais barata, então você gasta menos material, né? Gasta menos dinheiro, cria o molde, chega na finalização, quando você vai cortar a espuma mais cara, com uma densidade maior, que a espuma é mais cara, você não vai ficar cortando e errando, né? Você já tem o molde, você põe lá o desenho e corta. Maravilhoso. O que o Edu tá falando aqui, essa live tá top, eu vou assistir toda hora, kkk, já é um curso fabricação de bonecos. Rubinho, você é top. Menino da Ventiloquia, kkk. Realmente, muitas dicas. Muitas dicas. E é interessante falar com o Rubinho, porque a gente tinha combinado, Léo, André, que a partir de hoje nós iríamos fazer todas as nossas lives de duração de 1 hora, porque nós estamos em todas as redes sociais e tal, 1 hora é que fica e tal. Mas é impossível falar com o Rubinho em só 1 hora. É muita informação, é muita coisa, é muita arte, é muito gostoso. Né? A gente esquece que a gente está fazendo um programa e a gente está sempre... Ainda quero um dia ouvir a história dele, como ele começou, tudo isso, nem falamos sobre isso. É só você voltar. Você perdeu André. Essa parte, André. Você tem que voltar. Falou no começo? Mas eu não vi os 10 minutos que eu perdi no começo, deu pra contar toda a história do Rubinho. Não, e olha muita isso, coisa boa. Toma dica, papa tudo. Beleza. Uma coisa que é interessante falar sobre o Rubinho é que a gente está falando aqui de um artista, né, o Rubinho, e a gente podia ficar falando mais 3 horas só sobre bonecos, sobre teatro. Só que ainda, além disso, tem o Rubinho, o cara que faz TV também, e que tem toda essa experiência de TV, que também fez parte do Cocoricó, e só de bonecos urbanos daria para conversar sobre 8 horas. Mas eu tô com o coração apertado aqui, a gente vai estourar um pouquinho o tempo, mas Rubinho, como foi sua história, só para amarrar, muita gente aqui perguntando sobre a sua experiência no Cocoricó também, nós temos a Kelly aqui, que também tá aqui, que também fez o Cocoricó, a Kelly também testemunhou o André. Ei, Kelly, quer falar também? Eu falei que eu vim papagaio de pirata de vocês aqui. Papagaio de pirata. Aliás, tem uma música de papagaio de pirata com um clipe, né? Do Caco. Papagaio de pirata. Cocoricó, cara, foi uma grande
um grande presente, uma grande sorte, na realidade, minha, né? Porque foi assim, eu era do Bonecos Urbanos, já tínhamos fundado o Bonecos Urbanos, o Edu foi fazer um teste para participar do elenco na TV, e o Edu acaba passando no teste do Cocoricó para ser a Lola, né? E ele acabou entrando ali no elenco. Teve um especial de Natal que precisavam de manipuladores. E aí, o Fernando falou, pô, mano, chama o Rubinho, que tá com você no teatro e tudo mais tal. Eu nunca tinha feito TV. E aí, em 99, eu acabei indo fazer o Pepeu Peru. Né? O Peru, o Pepeu, né? Pepeu, Peru. Sim. Peru, Pepeu. Eu fiz um peru num especial de Natal. E ali foi que eu vi o quanto era diferente a manipulação do teatro para a TV. E o cenário alto, né? Fala para o cenário mais alto também, próximo para isso. Na época o cenário era mais baixo. Quando eu fui fazer o Cocoricó... Era aquele paiol antigo ainda, né? O cenário era de EVA ainda. Ah, entendi. O cenário era todo de EVA, o cenário era todo, parecia desenho animado, ele era todo... as janelas não eram quadradinhas, né? Elas eram todas tortas. Aí tinham, os manipuladores se escondiam atrás de várias coisas de feno que tinha, essas coisas de feno. Não sei. Willie Castonway. Willie, thank you very much. The best puppeteers from Brazil, straight from Canada. Wow. Our inspiration here from Puppet Podcast. So if you speak English, you should follow them. Puppet Podcast with Carol and Illy, right? Até o Léo deu curso lá no Puppet deu um Podcast. Curso lá faz umas semanas. Olha aí, Rubinho. Excuse me, my English, because my English is very, very poor. So, thank you for you. Illy. Here. Arrasou. Legal, muito Então, legal. E aí, a partir do Pepeu Peru, eu acabei indo... eu fiz esse especial de Natal. Depois eu fiz um episódio emblemático no Cocoricó, que foi a morte do cachorro do Júlio. Ah, Porque eles caramba. precisavam porque os manipuladores lá manipulavam 2, 3 personagens. E no enterro do cachorro do Júlio, que morre atropelado e tudo mais, eles precisavam de todos os bonecos fazendo aquela coisa de enterro de interior, todo mundo segue, Caramba. né, e tudo mais, para fazer assistência de manipulação e segurar alguns bonecos para fazer essa coisa, até que eles aumentaram o elenco com o João, que é o primo do Júlio, que ia visitar o Júlio lá, e eles iam precisar de mais assistentes. Aí eu entrei como assistente de manipulação no Cocoricó, e aí, chato que sou, fui até que consegui ganhar um personagem. Legal, eu lembro. E aí eu consegui ganhar um personagem que foi o Tio Noel. Eu lembro a primeira vez que eu te vi lá, foi num teste que eu fui, e você tava com um boneco que era um caipira, eu acho, que você andava com ele assim, segurando pela cabeça e chutava os pés dele, dava chutinhos, acho que é esse aí. Clarisvaldo. Até hoje. Você Olha aí, isso, falando no mesmo. Mabará. Eita, homem, sou eu mesmo, olha. Ele anda, Opa, esse como é que caipira, anda estão, sozinho. papo de podcast? Clarisvaldo tá aqui. Pra onde que eu olho aqui? O Clarisvaldo aqui, ele é meio de teatro, ele fica meio perdido. É isso aí, pessoal. Opa. Então, você quando me viu, acho que foi no teste pro Vila Sésamo. Pois Que eu tava lá falando com o Kevin Clash. Eu fui lá pra falar com o Kevin Clash. E falou. Falei. Claro. Kevin Clash do Brasil tá aqui, ó. Ah, para. Tá aqui do É a lado, Kelly aqui, ó. Clash. Kelly Clash. Kevin Clash. Kelly Clash é Mas sensacional. eu invejo Kelly vocês. Clash ficou o máximo, André Kelly e Clash, a Rubinho, Kelly que Clash. conheceram. Que demais. Então, Eu não sabia esse que o boneco- Kevin Clash tinha vindo pro Esse boneco Brasil. aqui tem mais de 20 anos. Caramba. Foi o Você primeiro acredita boneco que que eu fiz. André, esse aqui foi o Oi. primeiro boneco que eu fiz e foi um erro.
Que erro bom, não né? Foi um erro, não foi. Foi um erro. Eu fui fazer um boneco. Aí eu não sabia. Saiu. Eu sou meio autodidata. Aí eu não sabia direito mexer com látex. E aí eu fiz um boneco de espuma e quis cobrir de látex. Aí eu queria fazer ele moreninho. E aí eu começava a colocar tinta no látex. E a tinta não ficava clarinha. Não pega. Ficava rala. E eu ficava pondo aquele negócio, cara, que coisa. Quando o látex secou, você imagina a cor que ficou o boneco. Parecia um piche. Porque o látex, depois que escurece, você faz uma... Você faz uma coisinha cor de rosinha, quase clara. Quando ele escurece, fica quase vermelho. E aí eu falei, nossa, que estraguei aqui, gastei látex, que era caro, não tinha dinheiro para comprar, gastei espuma, e o que eu fiz? Aí eu peguei, comprei feltro e cobri com feltro. O látex está aqui embaixo. Então por dentro ele é um... E por isso que ele tá Mas é bom que ele tá ultra reforçado, né? Ele vai sobreviver anos aí, porque... feltro com látex embaixo, isso aí. Eu achei ele muito bem feito. Ele vai ficar aí por um bom tempo. Depois dessas toalhas, e aí a gente volta para aquela questão, André, que eu falei lá no começo, né? O que é certo? Tá certo. Eu errei um boneco que hoje em dia é um dos principais bonecos que eu uso. Foi um erro, ele não era para ser caipira. Ele não era para ser caipira. Ele não era para. Enfim. Mas foi o único que conheceu o Kevin Clash. E ainda foi conhecer o Kevin Clash, ainda conhece. Pensando o quê? Que moral, nem a gente conseguiu conhecer o Kevin Clash aí. E aí, voltando um pouquinho para a história do Cocoricó, o que aconteceu foi isso. Eu comecei a fazer assistência, que lá no Cocoricó muita gente confunde, né? E muita gente às vezes fala assim, o cara faz assistente. Tem muita gente que vai lá para fazer só mãozinha. Mas os manipuladores que entram lá como assistentes de manipulação, eles fazem mãozinhas. Às vezes, eles, por exemplo, seguram o outro personagem da pessoa. Então, por exemplo, eu já manipulei a Mimosa, não na época da Kelly, porque a Kelly veio fazer a Mimosa aqui, mas, por exemplo, eu manipulei a Mimosa porque na época era a Magda Crudelli que fazia a Lilica e a Mimosa, e a Magda estava com a Lilica e alguém tinha que manipular a Mimosa. A Neuza, o tempo inteiro que ela estava com a Zazá, ela virava e falou assim, não, eu quero o Rubinho, eu tenho que falar com o Caco, põe o Rubinho para manipular o Caco, porque a Neuza gostava, sempre gostou de mim e tudo mais. A Neuza queria que eu manipulasse o Caco. Não, o Rubinho era o manipulador oficial do Caco quando a Neuza não podia. Ninguém encostava naquele boneco, era só o Rubinho. Na verdade, um assistente, né, assim, pode ser considerado alguém que está começando em algumas situações, mas o assistente, às vezes, ele está na função de assistente, mas ele é um manipulador, né? Exato. Tem que saber o esquema, né? Tem que orientar pronto. E aí a assistência ali do manipulador é justamente essa. Eu tenho um vídeo no meu canal do YouTube que está o Fernando manipulando o repórter que ele fazia e eu manipulando o Roto, que era o rato. E aí é legal porque eu mostro a cara do Fernando e a minha e todo mundo vê que o Fernando fala com o repórter e do rato. Quando ele faz a voz do Roto, todo mundo vê que é ele que está falando e eu só tô ali sincando com a voz dele. Demais. Para mostrar, legal, né, essa coisa da manipulação e essa coisa da assistência, né? Que a assistência, às vezes, você tem que ter muito mais. E a partir daí eu comecei a fazer outros personagens que eram coadjuvantes, né? Então, entregador de pizza. Na chamada do Puppet Point aqui, tinha um que é o Barbicha, que eu adorava manipular ele. Então o Barbicha era entregador de pizza, o Barbicha foi ator, o Barbicha foi policial, o Barbicha foi escritor de livro.
né? E eu é que manipulava o Barbicha. Demais. Você já fez muito mais personagens que todo mundo. Ô, Rubinho, sabe o que é legal nisso tudo? Tá vendo? Barbicha. É que... Ops. Travou? Não, fala. Kelly. O legal disso tudo é que, por exemplo, no Cocoricó, o próprio Fernando, que é o Júlio do Cocoricó, ele já manipulou, por exemplo, a Patavina pra mim, enquanto eu fazia a Lilica. Então, existe essa humildade dentro da área, e tem que existir, porque eu ajudo você. Muitas vezes o André, quando eu tava fazendo o Grover na Sésamo, eu fazia mãozinha pra ele lá, e a gente já tinha assim, a gente fazia. Então é muito legal isso, essa generosidade de um manipulador. Eu sou manipuladora, eu sou só manipulador. Não, a gente faz o que tá ali pra fazer, né? E na verdade, pra gente o prazer é o mesmo. Eu tava assistindo uma live agora há pouco, num grupo que eles tem uma live que chama Botando Boneco, que são uns mamulengueiros de Brasília. E o cara que estava sendo entrevistado lá, que agora eu vou esquecer o nome da companhia dele, ele falou uma coisa que é muito legal e que eu até dou uma certa ratificada. 90% das pessoas que trabalham com teatro de boneco são generosas. Tanto na TV quanto no teatro em si. E eu não sei, mas é uma impressão minha e é uma coisa particular minha, eu acho que é porque quando você é ator manipulador, você aprende primeiro a dar o protagonismo para outra pessoa, Sempre, que né? é o boneco. Você não é Você o protagonista. É generoso. Você é generoso quando você... Porque, gente, sinceramente, eu ando na rua tranquilamente e ninguém sabe que eu fui do Cocoricó. Ninguém sabe que eu fiz a família Lupolino das meias que participou aí. Ninguém sabe. Foi legal esse também. Ninguém sabe que eu fiz a primeira campanha do Girafas inteira durante 3 anos seguidos. Fui eu que fiz as girafas. Ninguém tem a mínima ideia. Você não tem nenhum problema com isso, né? Isso que é legal, né? É normal isso. Exatamente. Por quê? Porque você trabalha o seu ego de forma diferente. Você trabalha o seu ego para aceitar que quem é famoso é o Clarisvaldo, não eu. Legal demais, legal demais. Isso aí. Rubinho, senhoras e senhores, a gente estourou o tempo mesmo, não tinha como não estourar. E até pediram para fazer o Rubinho parte 2, a gente vai marcar mais pra frente. Não tem como, né, Léo? Fala aí, Léo. Quantas partes sem dúvida, Rubinho, foi demais. E o povo clama por uma parte 2. Porque tem muito mais pra gente conversar. E em breve a gente já avisa, né, que a gente tem o intuito de fazer aqui no Puppet Point um lugar para ter cursos e coisas. E, Rubinho, você já sabe que você tá na lista para curso aí, que te prepara. Vou amar. Nem falamos do Strings, né, Léo? Nossa. Fica uma dica então, né, Rubinho? Quer dar... porque o Rubinho falou assim, dicas legais. A gente não se conhece muito, né? A gente nunca se conheceu. E eu falei pra ele, cara, a gente se encontrou uma vez, né? Que eu falei pro Rubinho. O Rubinho nem lembra. Mas foi uma vez que eu fui lá no Cocoricó e que eu tive a sorte de pegar fazer uma visita nessa reta final aí. E o Rubinho foi uma das pessoas que viu que a gente estava ali conhecendo, veio conversar, foi super legal e deu uma dica que eu quero repassar para todo mundo que está assistindo, que é um filme que chama Strings, que é sensacional, né, Rubinho? Que a gente estava conversando aqui, muito legal. Tem um nome em português que eles chamam de marionetes, né? O fio da vida, né? Eu acho que é isso. Strings, o fio da vida. Caso alguém ache, né? Eles puseram. Se bobear, foi o marionete. Que falou pra mim desse filme também. Então, dica de filme Strings. Deu uma travada aí, né? Dica de filmes. Tem outro legal também que chama American Team. American Team. Tem o Strings, tem o American Team. Acho que é Team American.
Team América. Team América, é isso, que é dos super-heróis, dos... É homenagem aos Os Thunderbirds. bonequinhos, é muito legal. Então, eu ia falar dos Thunderbirds do agora mesmo, que os Thunderbirds foi para mim a primeira referência de bonecos que eu tive na minha vida, que foi assistir os Thunderbirds nos anos 70. Aquele antigão, né? Que era aquele antigão, que eu amava. Eu tive de brinquedo, eu tive aquela ilha. Eu tinha uma ilha que eu apertava os botãozinhos assim e saía carrinho, voava foguete, que era do Thunderbird. Ó, as imagens dos strings aí, para quem quiser. Sensacional o filme. O Team América também é sensacional. Quem conseguir ver pegar os filmes com a parte de... como é que chama? De making off, é muito legal. E aí, trazendo para um clássico, quem conseguir pegar o making off do Cristal Encantado também é sensacional. Sim. Do Jim Henson. E é legal porque, ó, estamos aumentando as nossas dicas de, Strings, Team America e o making off do Cristal Encantado. E também a gente tinha falado do Bean Elmo, que tem no Netflix, né? Pra galera ver também. O documentário do Kevin Clash, né? Que o Rubinho tava Que é o documentário do Kevin Clash. Clash. Muito legal. É muito inspirador. Maravilhoso. E o making off do Labirinto, que é com o David Bowie. Sim. Vocês já viram o making off do Labirinto? É maravilhoso. E aí foi o primeiro filme do Kevin Clash, inclusive. Uhum. É o primeiro longa do Kevin Clash. É praticamente um making off do... Olha aí. Sensacional. Super legal, a gente conhece. Quem não assistiu... Esse filme aqui, o Xuxa contra o Baixo Astral, né? Se baseou muito Lua de Cristal. Que deu nessa fonte. É um filme maravilhoso. Legal. Você vê os manipuladores no cenário, você vê os mecanismos, que o filho do Jim Henson mexia aquela florzinha que fazia assim, que era uma florzinha cheia de olho, que fazia assim. Né? Sim. Aí nós falamos de David Bowie, São muitas falamos técnicas, de isso é legal de ver. Bom demais, Léo. Rubinho, eu não sei nem o que dizer. Eu quero te agradecer muito. Quero agradecer em nome do grupo aí, né, Léo, né, Kelly, né, André? Isso aí. Não, Rubinho, com certeza. Obrigado pela presença, obrigado por Um estar sempre com a prazer ter você gente, aqui. né? Comentando aí, participando. Obrigado por ter vocês. participado com a gente. Parabéns pela pessoa que você é, pelo seu trabalho. E dizer que é um prazer estar com você mais uma vez. Muito obrigado aos Thunderbirds entrando no ar aí. Gente, muito obrigado. Eu adorei participar, fico extremamente honrado. Vocês, principalmente, voltando a dizer, porque o Leozinho eu conheço muito pouco, mas principalmente o Arley e o André são duas pessoas que eu admiro demais. Eu acho duas pessoas hiper de coração, maior que o peito. O André, já falei isso para ele algumas vezes. O André, eu já falei isso para ele algumas vezes, falo isso pro Arley também. E o Leozinho, se tá misturado com esses dois, deve ser igual. Então, me apaixono por vocês de qualquer De preferência é melhor. De preferência é melhor. É melhor. Léo é fera. Eu já comecei a gostar dele, já comecei até a seguir ele. Já tá... Sabe onde ele mora, Rubinho? Sabe onde você mora? Aqui, ó. No meu coração. Entrei aqui de gaiato, né? Porque eu nem tô em São Paulo, eu tô em outro lugar. Quero agradecer muito o Rubinho, quero agradecer poder ter estado aqui conversar com você, porque pra gente é uma honra, com certeza. E ainda bem que deu certo. E inclusive junto com a Kelly, que tá aqui ainda, mas... Olha que moral, que honra, né? Cadê a Elma? Agora o dever nos chama, o dever do Estado. Kelly, você conseguiu fazer o olho? Rubinho, você mora aqui, ó. Eu nem tentei ainda, não tive como ainda, mas eu vou fazer. Ela falou ontem que ia fazer o olho que você ensinou. Falei, ó, tá vendo? Ó, não foi combinado. Maravilhoso. A gente vai aprender isso aí Muito bom também. estar com vocês aqui. Conta pra gente depois.
Gente, então, ó, sigam-nos, os bons, nas redes sociais. Agradecer ao Rubinho. Fala, Duda. Não, eu tô aqui só pra encerrar. Ah, tá bom. Faz um print aí, gente. Alguém me ensina a bater palma. Alguém me ensina a bater palma, eu tô aprendendo aqui. Aê, muito bem. Ah, que maravilha. Tá mandando bem, Duda. Mas eu não sei como me virar com isso aqui, gente. Isso é muita. primeira Aí eu não lembro de abrir a boca, porque eu tô aqui, aí eu não lembro de abrir a boca. Eu não sei como vocês conseguem. Uma coisa de cada vez, Duda. Primeiro e depois do resto a gente vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Senhores e senhores, muito obrigado por mais um dia. Sigam a gente nas redes sociais. Rubinho Lousada, maravilhoso com a gente. E participação especial da nossa Kelly também. E Duda, obrigado. Léo, obrigado. Obrigado a todos vocês que assistiram a gente. Um beijão para todo mundo onde vocês moram. Aqui, ó. Valeu, galera. Até a próxima. Tchau, tchau. Agora vai o Duda com a mão dele agora tentando. Que agora tem duas. Agora tem duas. Tem que ser mais fácil. Aí.